Ações da Gol dispararam no dia de hoje, uma alta de mais de 40%, é isso mesmo, 40% em um dia, apenas um dia, a Gol disparou isso tudo, decolou. Agora, pergunta que não quer calar, será que vai continuar subindo? Você tem as ações da Gol e quer comprar mais, acredita nessa alta? O que aconteceu para disparar tanto assim? Vale a pena investir na Gol? É o assunto desse vídeo para poder te trazer clareza, tá? Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos e eu tenho um presentão para você. Olha só. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Bom, aproveita o presente, todo investidor precisa, tá? Todo investidor, escuta o que eu tô te falando. Direto ao ponto, olha aí o que aconteceu com as ações da Gol no dia de hoje. Dispararam, né? Subiu mais de 40% somente nesse dia, depois caiu um pouquinho, finalizou o pregão a 35,29%. Uma volatilidade enorme, tá? Isso porque as ações elas estavam sendo negociadas abaixo de R$1, uma ação muito barata ali na sua cota, né? Abaixo de R$1. E assim, qualquer valorização, meu amigo, em percentual vai ser um número gigantesco mesmo, vai ser um percentual bem grande. E o porquê que valorizou isso tudo? O que aconteceu com a Gol? Tem aí a manchete dizendo, né? Como ficam as ações após o fim da recuperação judicial, o que esperar da fusão com a Azul? Opa, duas informações importantes. Fim da recuperação judicial e também como que vai ser essa fusão com a Azul. Para quem não sabe, a Gol estava em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, que também tem o nome de Chapter 11, que tem aí no radar o fim dessa recuperação judicial agora para junho. Então, a ação começa em junho com essa recuperação judicial finalizado lá nos Estados Unidos. Isso é muito bom. Para quem não sabe, o que é recuperação judicial? É quando a empresa não tem dinheiro mais, não consegue pagar os seus credores, não consegue pagar funcionário, não consegue pagar as contas e ela pede ajuda à justiça. Né? Ela fala, olha, eu devo, não nego, pago quando puder. Existe essa frase, né? Ela fala exatamente isso para o juiz, para a justiça. E ela pede recuperação judicial até ela se recuperar para poder pagar os seus credores. E aí, existe esse radar, a recuperação da Gol. Isso é muito bom, por quê? A empresa ela vai ter algumas portas abertas depois dela sair dessa recuperação judicial. Ela vai poder novamente pedir empréstimo, a empresa vai novamente poder negociar essa fusão com a Azul, que já estava sendo negociada, mas por causa dessa recuperação judicial foi barrada, né? E aí, assim, não tem nada garantido, nem a saída da recuperação também não está garantido, mas existe essa possibilidade. E isso é muito bom. E por que está acontecendo isso? Porque a Gol voltou a dar lucro. A Gol, no primeiro trimestre de 2025, deu um lucro aqui de 1,3 bilhões de reais. Um lucro muito palpável, um lucro muito bom, porque ela vinha dando muito prejuízo, tá? Agora, esse lucro aqui muda alguma coisa no portfólio da Gol? Ela voltou a ter saúde financeira, saúde em caixa, voltou a dar lucro consistente depois desse aqui? Não, tá? Nada melhorou na Gol, somente esse resultado. E também com essa notícia da possibilidade da saída da recuperação judicial e a fusão com a Azul, por isso que ela está disparando 40%. Ela voltou a dar lucro consistente? Não. Ela voltou a ter dinheiro em caixa? Não. Ela quitou sua dívida? Não. Então, assim, é um tiro no escuro. Não dá para saber o que vai ser amanhã. E eu vou trazer minha opinião, tá? E assim, vou trazer também mais dados para você. Os indicadores da Azul são horríveis. Falei da Azul porque da Azul também é ruim, mas da Gol também são horríveis. Nós temos indicadores fundamentalistas aqui que não dá nem para analisar. Por exemplo, PL negativo. PL significa preço sobre o lucro. Em outras palavras, o quanto tempo que vai levar em anos para você reaver o seu capital investido de volta em lucro. Como a empresa não dá lucro, o PL fica negativo.
mostra que a empresa, nos últimos 12 meses, apresentou lucro líquido no negativo, prejuízo. Isso é horrível. PVP negativo também, que significa preço sobre o valor patrimonial, mostra que a empresa tem patrimônio líquido negativo, ou seja, ela tem mais dívida do que patrimônio. Olha que situação complicada, né? Se a empresa quiser vender tudo que ela tem, ela não tem nada, ela vai ficar devendo ainda. É basicamente isso. Ela tem que pagar alguém para poder comprar ela. De tão ruim que é a empresa, né? Margem líquida negativa também, a empresa não dá lucro, pessoal. Como é que um acionista vai se associar a uma empresa que não dá lucro? Só se ele deslumbra aqui uma possibilidade de alta, de uma luz no fim do túnel de fato. E será que é uma luz no fim do túnel para Gol? Eu sei lá, tá? Não quero colocar aqui a minha mão no fogo, eu coloco um pé atrás. E aí assim, nós temos aqui o time de analista da XP recomendando neutro ainda, tá? Nem é neutro, né? Está sobre revisão. Antes nós tínhamos uma recomendação neutra, se eu não me engano, e agora está em revisão por causa dessa recuperação judicial que está findando. E aí os analistas estão estudando se existe ou não uma luz no fim do túnel. Eu vou trazer aqui a minha opinião. A minha opinião não reflete recomendação de compra, de venda, opinião dos analistas. Eu recomendo para quem eu acompanho aqui na XP, porque eu conheço o perfil, tá? Então, se você tem conta na XP, até fazendo um adendo nesse vídeo, e tem um assessor aí que te recomenda produto que não faz sentido para você, não se qualifica para ter você como assessorado, né? E você não está satisfeito, me coloca à disposição. Link da descrição do meu contato. Ao clicar será direcionado no WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum, não tem custo para você, a gente bate um papo e aí sim você vai ter um assessor livre de conflito de interesse, que não vai ficar te recomendando e entende de mercado. Entende aqui do mercado de bolsa e vai conseguir te ajudar na recuperação do seu patrimônio, se está perdendo, ou até na manutenção e crescimento dele, tá? E aí, olha só, se você também não tem conta na XP, mas tem acima de 100 mil reais investido, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria. É só me chamar aqui também, tá bom? A gente bate um papo e te explica como é que funciona. Mas vamos lá, olha só. O que eu penso? Vale a pena investir na Gol? Não é recomendação, mas eu não investiria. Porque eu parto do princípio que empresa boa é aquela empresa que dá lucro. Se a empresa não dá lucro, um lucro consistente, não serve para mim. E eu viso renda. O que é renda? Dividendo, tá? A Gol, Azul, paga dividendo? Não. Então é uma empresa que eu já descarto, não serve para mim. Ah, Montini, mas a Gol e a Azul tá subindo, pode se fundir, vai ser bacana. Não tem como antecipar isso para esse crescimento? Tá tudo muito longe, tá tudo no escuro, é um tiro no escuro, a gente não sabe se isso vai acontecer. Enquanto isso não acontece, a gente vê uma dívida estratosférica, a gente vê uma dívida impagável, tá, nas duas empresas, né? E quando isso acontecer, a fusão, será que vai dar certo mesmo? De uma coisa a gente sabe, monopólio é ruim para o consumidor, né? Para as empresas podem ser boas, a empresa pode lucrar mais e tudo, mas poxa, essa dívida impagável, será que vai ser pagável daqui a pouco? Então eu acho muito difícil você apostar numa alta numa empresa que já perdeu mais de 80% há 5 anos atrás. Vou mostrar para vocês aí, ó. 5 anos atrás, quem tinha as ações da Gol perdeu muito dinheiro, quase 100% do patrimônio, tá? É isso daí, a ação que era negociada a 20 e poucos reais, perdeu tudo. Coloca nos comentários, você tem ainda a ação da Gol na carteira? Com certeza você está no negativo. E não é uma alta de 40% que vai te salvar, né? Porque, poxa, se esses 40% voltassem na casa dos 20 e poucos, mas não, poxa, valorizou só um pouquinho. Então, para voltar, o morro é um morro muito grande a ser subido, escalado. É uma montanha essa escalada, né? Então, eu acho que não compensa. É a minha opinião. Ah, mas eu já tenho na carteira, vale a pena vender? Poxa, se existir uma luz no fim do túnel, vai vender agora? Então, vale a pena esperar, talvez, tá? Eu não compraria e assim, tem muita coisa boa na bolsa, tem muita empresa barata que paga bons dividendos, que pode proporcionar crescimento em renda e também capital, tá? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou te pedir, se inscreva no canal, tô com uma meta de bater 20 mil inscritos ainda esse ano, ajuda a gente aí, 20 mil inscritos, eu dependo de você, se inscreva, confere aqui se você é inscrito, às vezes você assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreva, deixe seu gostei, é importante. Um abraço, tamo junto, até a próxima.